Deixa depois eu falar disso. Tá dando microfonia. Som, 1, 2. Estão me ouvindo bem? Tá dando chiadinha ainda ou não? Tá dando. Incrível essa caixa, hein? Talvez é ela. Caixa de abelha aqui, ó. Já melhorou. Já melhorou sem a caixa de abelha. Então vamos começar. Sempre agradecendo a presença de todos. Bom dia. Bom dia. Mais forte. Bom dia. Bom dia. Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz, entendimento dessa doutrina, que nos ajuda bastante, né, a entender a vida um pouquinho do que acontece com a gente. Hoje nós vamos ter nosso querido Vonei, que vem lá de Monte Verno. Lá não, ali. Lá, a gente tem que fazer aquele lá, que fazer importante, lá de longe. É. Tem que fazer importante. É uma viagem É uma viagem, né? O Adriano que falava, né? É 2 trem e 1 ônibus que ele falava. Não é noite, mas demora. Mas demora. Então, também, obrigado pela presença, Vonei. Vamos, então, para a nossa leitura, depois da nossa oração. Eu vou fazer a leitura aqui, se eu conseguir enxergar sem óculos. E depois também faço a oração já. Não, tá bem aqui. Eu ainda consigo, com a distância, Vonei, ainda dá ainda, né? A respeito da humildade. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudanças. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Afinal, que possuímos que não devemos a Deus? A própria vida de que dispomos se reveste de tanta grandeza e de tanta complexidade que só a loucura ou a ignorância não reconhecem a divina sabedoria em seus fundamentos. Para a consideração disso, basta que o homem reflita do usufruto inegável de que se vale na mobilização dos bens que o felicitam no mundo. O corpo que lhe serve de transitória moradia é uma doação dos poderes superiores, por intermédio do santuário genético das criaturas. Os familiares se lhes erigem como apoio de empréstimo. A inteligência se lhe condiciona a determinados fatores de expressão. O ar que respira é patrimônio de todos. A conquista da ciência, sobre as quais baseia o progresso, são realizações corretas, mas provisórias, porquanto se ampliam consideravelmente de século para século. Os seus elementos de trabalho são alteráveis de tempo a tempo. A saúde física é uma dádiva em regime de comodato. A fortuna é um depósito a título precário. A autoridade é uma delegação de competência obviamente transferível. Os amigos são mutáveis, na troca incessante de posições pela qual são frequentemente chamados à prestação de serviço, segundo os ditames que os princípios de aperfeiçoamento ou de evolução lhes indiquem. Os próprios adversários, a quem devemos preciosos avisos, são substituídos periodicamente. Os mais queridos objetos de uso pessoal passam de mão em mão. Em qualquer plano ou condição de existência, estamos subordinados à lei da renovação. À vista disso, sempre que nos vejamos inclinados a envaidecer-nos por alguma coisa, recordemos que nos achamos
inelutavelmente ligados à vida de Deus, que, em benefício de nossa própria vida, ainda hoje, tudo pode rearticular, refundir, refazer ou modificar. Então, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, fechando os nossos olhinhos, ficando tranquilo, esperando essa palestra, esperando o nosso querido companheiro usar essa próxima hora para falar de Jesus, para falar de Deus, dessa grandeza maravilhosa das leis de Deus. Vamos pedir, Senhor, que nos ajude a manter o nosso coração aberto e receptivo e a nossa mente desperta aqui presente, juntos, num pensamento só. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje em Teu nome, aprendendo um pouquinho, lembrando quando o Senhor caminhava por aqui, nessa passagem, que o Senhor passava em cada lugar levando a sua palavra, seu evangelho, em cada passagem levando o seu amor incondicional a todos nós, amando, sem julgamento, sem dedos apontados, só com amor, com paz. E o Senhor nos deixou esse evangelho maravilhoso. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado aos mentores dessa casa que prepararam com tanto amor para nós estarmos aqui hoje. Senhor Jesus, pedimos por aqueles que não podem estar aqui, por estar trabalhando, por estar com outros compromissos. Leva a tua luz, Senhor Jesus. Envolva o coração de cada um, os nossos irmãos que estão lá fora, os nossos irmãos que estão passando agora por guerras, por problemas em hospitais, aqueles irmãos que estão pensando em tirar a própria vida também. Que aquela dor no coração, Senhor, que o Senhor possa levar a sua luz, a sua paz, o seu amor para os nossos irmãos. Obrigado, Senhor Jesus, por tantos ensinamentos. Fica conosco, abençoa o nosso querido Volney, que ele possa ser feliz nas suas palavras e que nós possamos ser os maiores beneficiários desse estudo, que nós possamos aprender um pouquinho mais, que nós possamos abrir o nosso coração e a nossa mente um pouquinho mais. Obrigado, Senhor Jesus. Que assim seja. Assim seja. Grande. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Que o nosso Mestre Jesus possa nos iluminar para entendermos mais algumas páginas da doutrina espírita. E o nosso tema de hoje é as leis morais, que essas leis morais, elas constam no livro dos Espíritos. Então, assim, para que nós possamos compreender um pouco e ter um pouco de aproveitamento, o livro dos Espíritos, ele é feito em 4 livros. O primeiro livro é As Causas Primeiras. O segundo livro fala do mundo espiritual ou o mundo dos espíritos. O livro terceiro fala das leis morais, que é de nossa responsabilidade hoje. E o livro quarto é Esperanças e Consolações. Bom, no livro terceiro das leis morais, primeiro Kardec colocou lei divina ou natural, que não é a parte das leis morais, mas é uma introdução para a gente saber por que essa é lei divina e por que ela é natural. E depois nós temos a lei de adoração, a lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade. E, finalmente, Kardec colocou a perfeição moral. Bom, até aí foi muito bem, muito fácil, está tranquilo, né? Só que agora, para nós adentrar no estudo, são 305 perguntas da terceira parte.
305 perguntas do Livro dos Espíritos. Isso representa 30% do Livro dos Espíritos. Para nós ver em 50 minutos, é impossível, não tem como, né? Nós teríamos que ficar aqui o dia inteiro, a semana inteira, e olha lá se dessemos conta numa semana inteira. Então, eu preparei essas leis morais, pondo uma questão de cada uma dessas leis apresentada aqui, das 10 leis morais, e mais uma explicação sobre essa lei natural inicial, e uma pergunta da perfeição moral para nós compreendermos. Então, o estudo de hoje é mais uma apresentação do Livro dos Espíritos para nós espíritas estarmos mais familiarizados com essa obra e como que ela funciona. E por que é que nós temos que tratar das leis morais? Como que nós vamos tratar? As leis morais os 10 mandamentos de Moisés. Quando Moisés trouxe as leis morais, os 10 mandamentos, o Espiritismo segue na mesma sequência das 10 leis morais, trazida por Moisés, só que o Espiritismo, ele traz as leis e nos inclui como lei de adoração. Então, é uma lei específica, ou a lei de trabalho, de reprodução, todas elas, o Espiritismo traz com uma explicação mais adequada. Por que ele traz com uma explicação mais adequada? Porque nós precisamos praticar essas leis morais no nosso dia a dia, porque nós estamos, como espíritos, em busca da perfeição moral. A perfeição moral, a gente não sabe a cada um, o esforço de cada um, a quanto tempo nós necessitamos para chegarmos a essa perfeição moral. Mas nós sabemos que, dentro da lei natural, Deus programou para que nós, espíritos nascidos na simplicidade e na ignorância dos ensinamentos, que nós fôssemos desenvolvendo gradativamente, conforme o nosso esforço, conforme o nosso trabalho. Então, nós, como espíritas, nós temos Deus, causa primária de todas as coisas. Nós temos a imortalidade da alma. Nós já temos consciência disso. Deus, Jesus, imortalidade da alma, reencarnação, livre-arbítrio. Com essas 5 informações, nós entendemos por que é que devemos praticar as leis morais. Porque agora eu já sei que eu tenho que praticar essas leis, porque para mim Deus vem em primeiro lugar. Jesus é o nosso exemplo, é o segundo. A imortalidade da alma. Opa, nós nos demos conta de que nós somos imortais. Quer dizer, então, se somos imortais, se nós não vamos morrer nunca, nós acreditamos na reencarnação, que nós fazemos essa viagem de ida e volta entre o plano material e o plano espiritual. Agora estamos aqui no plano material. Assim que nós completarmos a nossa tarefa, que cada um tem uma data de partida, e graças a Deus nós não sabemos quando, senão nós ficaríamos loucos, se eu soubéssemos, né? A gente vai vivendo como se não tivesse fim. A gente vai simplesmente vivendo como se nós fôssemos eternos. E somos, espiritualmente falando. O nosso espírito vai voltar para o mundo espiritual, refazer a reprogramação e voltar. Quando nós chegarmos no mundo espiritual, nós vamos nos dar conta do que é que nós fizemos de avanço dentro da moral cristã e o que é que nós perdemos a oportunidade de trabalhar. O Livro dos Espíritos, nessa terceira parte, ele vem nos alertar das possibilidades que nós temos a cada dia. Porque, às vezes, como espírita, a gente se pergunta, né? Mas como que eu vou fazer minha reforma íntima? Aonde que eu vou? O que que eu tenho que fazer para mim me reformar? Porque é de minha vontade de fazer essa reforma íntima. Eu não quero continuar sendo o espírito bruto que habita esse corpo, né? Eu quero fazer minha reforma íntima, mas o que que eu devo fazer especificamente? E aí vem o Livro dos Espíritos, dentro das leis morais, a cada oportunidade que você tiver, a maneira que você vai fazer a adoração, a maneira que você vai desenvolver o teu trabalho, a maneira que você vai se comportar dentro da sociedade. Esse conjunto de possibilidades e de oportunidades que nós temos todos os dias. Então, não é um trabalho específico, não é eu ir dar sopa para os necessitados, ou da comida, ou da roupa. Claro que isso é caridade e eu posso executar se tiver no meu alcance. Mas, na verdade, é um conjunto de comportamento que o espírito deve ter dentro dessas leis morais
exposta por Moisés, primeiramente, nos 10 mandamentos, e agora pelo Espiritismo, mais claramente. Então, é dentro dessas leis é que nós vamos trabalhar, e o nosso estudo se baseia nisso, de como que nós podemos nos comportar dentro disso. E antes de entrarmos nas leis morais, eu trouxe primeiro o que é Deus. Deus é a inteligência suprema, pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, causa primária de todas as coisas. Quer dizer, se Deus é a inteligência suprema e é causa primária, tudo aquilo que nós temos, tudo o que somos, tudo nesse universo vem de Deus. Então, não tem nenhuma dúvida quanto isso, que causa primária de todas as coisas. Nós temos, sendo causa primária de todas as coisas, nós temos uma questão aqui ligada às ciências. Isaac Newton nasceu em 1643, viveu até 1726. 80 e alguma coisa de anos. Ele foi um físico, ele foi um matemático, astrônomo, né? Ele trouxe para nós a lei de atração e a lei de gravidade. Aí nós entendemos que Isaac Newton criou a lei de atração e a lei de gravidade, ou ele descobriu a lei? E nós vamos ver que ele descobriu a lei, porque essa lei de atração e de gravidade existe há bilhões e bilhões de anos. Isso provém dessa causa primária de todas as coisas, que provém de Deus. Então, Isaac Newton, ele não criou a lei, ele descobriu uma lei que era desconhecida do mundo até aquele momento. Ele foi o mensageiro responsável por descobrir isso. Bom, quando Isaac Newton descobre isso, as ciências tomam um rumo que tudo que se faz é baseado na ciência, tudo que se faz só se acredita se a ciência conseguir comprovar. E deixamos a fé de lado. Então, foi um período que nós transcorremos que tudo que acontecia na religião ou na fé não era considerado. Não, isso aí é pessoas que creem, isso é invenção, isso é ensinamento que passa de um para o outro. A fé não pode ser levada a sério, porque não se pode provar. Então, a ciência teve esse período aí do desenvolvimento das ciências, até que coube ao Espiritismo vir explicar que não há como nós fazer o nosso progresso moral e espiritual e intelectual se não tiver a união da ciência e da espiritualidade, ou a ciência e a religião, a ciência e a fé, como nós queiramos colocar. Então, o Espiritismo faz um novo marco. Se Isaac Newton foi a alavanca para as ciências, o Espiritismo foi uma alavanca para o espiritual, ou para a fé, se colocar novamente em igualdade com a ciência. E não há como nós fazer o nosso progresso se nós não tiver esse entendimento, porque nós precisamos das ciências para a nossa evolução, e também precisamos da fé, porque as duas são asas que nós precisamos desenvolver. A ciência e a religião no caminho da evolução. Um dos pontos centrais da doutrina espírita é que a ciência e a religião partem de um mesmo princípio: Deus, inteligência suprema de todas as coisas, ou causa primária de todas as coisas. Então, tanto a ciência quanto a religião, não é o cientista que criou, é o cientista que descobriu, é o cientista que foi encarregado de trazer essa mensagem até nós. A ciência revela as leis que governam o mundo material, enquanto a religião desvenda as leis que regem o mundo moral, sendo ambas expressões da criação divina. Não deveriam se contradizer. Kardec reconhece que os conflitos entre essas duas áreas surgiram mais da limitação humana em compreender completamente ambos os aspectos da realidade, do que uma verdadeira incompatibilidade. Quer dizer, a ciência e a religião, elas não são incompatíveis, elas são compatíveis, mas a nossa limitação de entendimento, e quando eu digo nossa limitação, às vezes parte dos cientistas, que não concordam com a religião, e às vezes parte de religiosos, que diz, não, a religião é que determina e a ciência não conta. Então, é uma teimosia ou é uma limitação nossa de entender. Se nós pegarmos no aspecto geral da sociedade em que vivemos hoje, nós estamos vivendo, a população está vivendo 80, 90 anos com uma certa facilidade.
não se tem muito problema para chegar a 100 anos. Como que nós chegamos a 100 anos de idade, nós que estamos vivendo? Eu estou falando pelo meu pai. Meu pai completou 90 anos de idade e está com muita saúde, está trabalhando, assim, trabalhando nos afazeres domésticos lá, né? Ele cuida de uma horta da casa dele e tal, mas é uma pessoa que de 90 anos de idade, caminhando para 91, com muita energia. Como que ele tem 91 e está nessa condição física, emocional, tudo perfeito para nós como filho, né? Eu vejo tudo perfeito. Aí eu vou ver, mas os médicos cuidam da pressão alta, os médicos cuidam da diabetes, o médico cuida... Qualquer probleminha de saúde que ele tem, é a ciência que ampara. Então, nós estamos vivendo mais, por isso, o espírito se mantém mais tempo em atividade graças à ciência. Por outro lado, graças à religião, é que nos dá essa fé de continuidade, de esperança, de dias melhores. Então, nós temos essa fé, e quando nós encontramos uma dificuldade, seja ela qual for, todos nós passamos por dificuldade. Nós conversamos, falamos, argumentamos, damos a nossa opinião, e no fim, Deus provê aquilo que nós precisamos. Nem mais, nem menos. Aquilo que eu tiver que passar, nenhum de vocês passarão. Aquilo que vocês tiverem que passar, eu não passarei. Ou, se a nossa for a mesma tarefa, passaremos juntos. Mas a gente sempre eleva esse pensamento a Deus. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Porque nós não temos outra alternativa. Não adianta eu querer resolver os problemas, porque eu não resolvo. Mas se eu tiver fé em Deus, se eu tiver o entendimento dos valores morais, eu começo a trabalhar no sentido de me desenvolver, criar em mim forças para enfrentar as dificuldades que eu estou passando nesse momento. Eu não estou negando as dificuldades, eu só encontro forças. As dificuldades desapareceram? Não, elas continuam ali. Só que com a força que eu desenvolvi através da fé, eu tenho mais capacidade de resolver esses problemas que estão surgindo na minha vida. Aqui tem na primeira página da parte terceira do livro, né? Tem essa relação das leis aqui, a lei divina ou natural, a lei de perfeição moral e todas as outras 10 leis que nós vamos ver agora. Uma pergunta de cada uma dessas questões, exceto essa aqui, da lei divina ou natural. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, é a nossa fé, é o nosso entendimento, é a nossa compreensão. Qual é a nossa compreensão de Deus? Aquilo que nós conseguimos resolver, nós trabalhamos e resolvemos. Aquilo que nós não conseguimos, entregamos na mão de Deus. Se nós tivermos esse comportamento, nos aproximaremos da felicidade. Se nós ignorarmos Deus, nós vamos ser infelizes, porque nós não vamos encontrar felicidade no conjunto da obra, porque é uma necessidade do Espírito de seguir a isso. E ele pergunta na 615, é eterna a lei de Deus? Eterna e imutável, como o próprio Deus. Então, essa é uma lei natural, que ela é eterna e imutável. O conhecimento da lei natural, a todos os homens facultou Deus os meios de conhecer sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos compreendem. Os homens de bem que se decidem investigá-la são os que melhor compreendem. Todos, entretanto, compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. Quer dizer, para nós ter uma compreensão dessa lei de Deus, nós precisamos fazer o nosso desenvolvimento intelectual, moral, para nós trabalhar nisso, porque nós não vamos conseguir esse entendimento simplesmente porque nós queremos, ou porque, não, quando chega, a pessoa completa 10 anos, Deus despeja um entendimento, aos 20 anos, uma outra caçamba de entendimento, aos 30, e assim sucessivamente. Não, é conforme o nosso desenvolvimento, conforme o nosso esforço, o nosso trabalho, a nossa procura, né? Então, está no nosso alcance? Sim, está no nosso alcance, mas nós é que temos que
nos interessarmos e buscarmos por esse conhecimento, senão ela vai ficando mais para frente, para a próxima encarnação, e a gente já aprendeu, né? Na idade que nós estamos, nós já aprendemos que nós temos dois caminhos, ou nós fazemos pelo amor, ou nós fazemos pela dor. Pelo amor é a nossa escolha, fazer quando nós quisermos. Pela dor é quando nós somos resistente à mudança, resistente à informação, e nós achamos que não, deixa para depois, vai chegar uma hora que você vai ser obrigado a fazer, e aí vai pela dor, né? A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, visto que em cada nova existência sua inteligência se acha mais desenvolvida, e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Então, você veja, o benefício da reencarnação vai trazendo essa bagagem, porque nós, se fizermos um levantamento da nossa vida, essa vida, dessa encarnação, desse momento, e nós falamos, olha, provavelmente nós façamos algumas críticas das nossas vidas, porque eu só trabalho, porque eu não saio, porque eu não vou, porque eu não faço, porque o outro faz, porque a gente tem reclamações nesse sentido. A gente gostaria de uma vida mais fácil, mas, na verdade, nós ainda não temos o discernimento intelectual para ter essa vida mais fácil. Nós ainda, algumas pessoas têm facilidade para ganhar dinheiro. Tem outros que têm uma dificuldade enorme de ganhar dinheiro. Trabalha, faz o mesmo trabalho, e trabalha, e o dinheiro parece que não vem. Por quê? É de conformidade com o desenvolvimento de cada um. Então, tem muita gente que chega aqui na América, principalmente entre nós, imigrantes, né, de uma forma geral, de qualquer país, pode ser brasileiro, mexicano, a gente vê isso dentro da comunidade de imigrantes, que tem pessoas que chegam aqui e fazem a mesma coisa que a gente faz 2 anos e já consegue abrir uma companhia, arrumar contrato e começam a ganhar dinheiro e compram uma casa, 2 casas, 3 casas. Digo, eu estou aqui há 23 anos e eu não consegui. Por que é que para mim não dá certo? Será que eu sou um trabalhador, eu não sou preguiçoso, eu vou trabalhar todos os dias, eu trabalho de segunda a sábado, mas para mim não virou. Mas para o outro, virou. O que é isso? Isso é resultado das múltiplas encarnações, benefícios que o espírito já trabalhou, então ele já adquiriu esses valores. Ele já não tem dificuldade nessa encarnação. As dificuldades que eu encontro é porque eu não fiz lá atrás, eu estou fazendo agora. Talvez eu vá ter a facilidade na próxima encarnação. É o acúmulo de conhecimento que o espírito vai adquirindo. Se cada um de nós fizéssemos uma reflexão de, eu não sei há quanto tempo cada um está aqui nos Estados Unidos, ou há quanto tempo deixou o Brasil, mas se nós pegássemos o que nós fazíamos, o que nós pensávamos aos 17, aos 20 anos de idade, nossa, se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse uma informação melhor, eu estaria num caminho muito melhor agora, tanto espiritual como material. Eu não fui um bom administrador do meu dinheiro quando eu tinha 17, 18 anos. Por isso eu estou em dificuldade agora. Mas eu tenho consciência de que a falha da minha administração, nesta encarnação, né, aqueles que assim o analisam, na minha juventude, as falhas que eu cometi, agora eu estou olhando para trás e, eu poderia ter feito diferente. Não que eu tivesse que deixar de vivenciar a minha juventude, porque faz parte da gente viver essas etapas, mas eu poderia ter administrado. Mas o meu espírito hoje consegue entender e analisar isso. É um crescimento espiritual, mesmo que nesta eu não possa voltar e fazer, mas eu posso começar daqui para frente a administrar melhor. Eu usei o aspecto financeiro, mas também poderíamos utilizar o aspecto espiritual. Quantas oportunidades nós tivemos na nossa juventude de nos desenvolver espiritualmente e nós preferimos ir jogar futebol, ir no cinema, ir na festa, ir no barzinho, nada contra. A gente tem que viver de conformidade com aquilo que o espírito entende que é certo para aquele momento. Simplesmente isso, vive o momento, desenvolve-se e no futuro faremos diferente ou faremos a mesma coisa se é que nós acertamos as escolhas desse momento, né? E na questão 622, Kardec pergunta, confiou Deus a certos homens a missão de revelar a sua lei?
Indubitavelmente, em todos os tempos, houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, aí nós usamos Isaac Newton, mas nós poderíamos usar Alberto Santos Dumont, nós poderíamos usar tantos exemplos, né? Que nós temos milhares de cientistas que trouxeram alguma informação, né? Eu não me lembro o nome da mulher que criou a rádio, né? Não o rádio que a gente escuta, mas a rádio na área de medicina. Foi uma mulher que criou. Ela trouxe um avanço para a medicina com essa descoberta dessa lei, que é uma coisa assim fantástica. Então, em todas as épocas, Deus manda. Por que lá em 1903 ele mandou Alberto Santos Dumont começar a aviação? Quer dizer, não começou em 1903, ele começou antes, mas as ciências tentaram voar desde 1603. 100 cientistas morreram até 1906 tentando voar. São espíritos enviados por Deus porque tinha que se descobrir a aviação. E aí nós brasileiros, claro, falamos que Alberto Santos Dumont é o pai da aviação. Já para os americanos, os irmãos Wright de North Carolina são os pais da aviação. Quando você se aprofunda no estudo, você vai ver que os irmãos Wright só deram continuidade num processo que era do pai deles. E que o pai morreu, que era dono de uma loja de bicicletas, o pai morreu e o projeto ficou na garagem. Foi a mãe deles que falaram assim, vocês vão tocar a loja e vocês vão tocar o projeto do seu pai de voar. Então, se nós formos ver, a aviação tem muito mais do que Alberto Santos Dumont. Não que eu não concorde com o Alberto Santos Dumont, foi muito importante, porque ele descobriu que tinha que ser algo mais pesado do que o ar para poder voar. Então, ele teve a participação dele, mas foram os irmãos Wright que colocaram o motor no avião, o primeiro a colocar motor no avião, foram os irmãos Wright. Foi a mãe deles que obrigou eles a continuar o projeto. Eles, olha, vocês vão pegar a loja, mas vocês têm que pegar o projeto também. Toca tudo. Então, você viu que nada vem por acaso, nada, não é uma pessoa que faz, é um conjunto das obras divinas e Deus manda, né? Como que a espiritualidade intuiu essa mulher a cobrar dos filhos que eles deveriam levar o projeto, né, adiante, o projeto do pai deles. Então, o pai deles tem uma responsabilidade. Esses 100 cientistas, desde 1603, tentando voar, são cientistas que tiveram uma responsabilidade, porque eles foram aqueles que tentaram, não deu certo, o outro veio, tentou, não deu certo, e foi indo, até que chegou um momento, o conjunto da obra ficou pronta. De quem é? Do Alberto Santos Dumont, dos irmãos Wright? Não, é divina. Deus é quem envia esses missionários para trazer o desenvolvimento para nós, para que nós possamos viver muito melhor. E só um comparativo rápido, Alberto Santos Dumont escreve assim, eu desci a cavalo da Argentina até Minas Gerais. Então, imagine, ele ia de navio de Paris, onde ele morava e trabalhava, ele ia de navio até a Argentina. Da Argentina, ou de Buenos Aires, capital da Argentina, até Minas Gerais, ele descia a cavalo. E essa viagem levava em torno de 5 meses e meio a 6 meses. Hoje nós pegamos um avião de Paris e em 10 horas, eu acredito, né? Nós chegamos no Brasil, ou talvez até menos. Ou daqui nós pegamos um avião, quer dizer, foi o quê? Foi Deus enviando esses emissários que trouxeram essa comodidade. E isso nós temos na área material, na área espiritual, na área das ciências, que vem facilitando para a gente. E com isso nós vamos tendo uma noção melhor do que é o bem e do que é o mal. E nós vamos dirigindo o nosso espírito. Aí já é uma questão de energia. O que é que nós queremos para nós? Eu quero coisas boas, então eu vou me direcionar para o bem. Sempre. 100% do que eu faço, se eu quero coisas boas, eu tenho que direcionar para o bem. Se em algum momento eu quiser me vingar de alguém, eu quiser fazer, né? Peraí, que a tua hora chega, eu vou me vingar, eu vou me cobrar, qualquer pensamento negativo me leva o meu espírito para esse campo energético de energias negativas. E nesse campo energético de energias negativas, eu vou atrair para mim energias negativas que estão nesse campo que eu, pelo meu livre-arbítrio, fiz a escolha de caminhar.
Então, por que nós devemos fazer o bem, não importa a quem, e não importa se os outros não estão fazendo? Porque é meu livre-arbítrio me determinando que a minha escolha deve ser escolher aquilo que eu quero para mim. Eu quero o bem para mim. Então, eu não posso fazer o mal para o meu semelhante. Porque se eu fizer o mal, não é que Deus fica lá, fez o mal, está castigado, fez o bem, está abençoado. Não, é que a gente vai dirigindo nesse campo energético, do bem ou do mal. As escolhas serão sempre nossas. Que definição pode se dar da moral? A moral é a regra do bem proceder, isto é, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz em vista pelo bem de todos. Porque, então, cumpre a lei de Deus. Então, é uma explicação simples, né? Escolha nossa. A divisão da lei natural. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus? Certamente. Esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta. Do contrário, deixarão de cumpri-la como fazem recentemente. Então, vocês vejam que essas leis morais que a gente está estudando, que ele deixa claro para nós, né? Toda lei se encontra no amor ao próximo, ensinado por Cristo. Então, toda lei se encontra ali. Amor ao próximo. Será que o amor ao próximo inclui egoísmo, vingança, raiva, intolerância? Claro que não. O Cristo ensinou ao contrário, amor até mesmo aos seus inimigos. Então, se toda lei se encontra aí, o nosso livre-arbítrio que vai determinar. Quando nós estivermos agindo fora desse amor ao próximo, nós estamos infringindo uma lei de Deus. E aí nós entramos na primeira lei moral, que é a lei de adoração. E ele pergunta qual o objetivo da adoração. Em que consiste a adoração? E os espíritos respondem, na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima sua alma de Deus. Então, por que nós fazemos o evangelho no lar em casa? Porque nós queremos essa aproximação, estar mais na presença de Deus, estar mais próximo dele. Então, nós fazemos o evangelho no lar. Nós fazemos oração diária, nós fazemos oração em qualquer lugar, a qualquer momento nós podemos estar orando, nós podemos andar na rua e quando você vê uma pessoa com uma certa dificuldade, seja ela qual for, e você vai fazer o que por aquela pessoa? Nada, mas você vai olhar para a pessoa e dizer, ok, que Jesus te auxilie, que Deus te dê forças para você continuar a tua jornada, porque alguma razão tem na dificuldade que cada um de nós carrega. Nós estamos resgatando. Então, se nós estamos resgatando, o outro também está resgatando. E todos nós temos essa dificuldade. Então, a adoração nos convida a nos elevarmos, nos conectarmos a Deus e fazermos que nós estejamos sempre mais atentos a isso, saber que Deus é causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Isso para nós deve ser uma repetição contínua. E sem Deus nós não damos conta de levar nossa vida até o final desta encarnação, conforme é de nossa responsabilidade. Terminarmos esta encarnação fazendo o bem, sem que nós cometamos o suicídio e também sem que nós cometamos o crime contra o nosso semelhante. Origina-se de um sentimento inato, adoração, ou é fruto de ensino? O sentimento inato, como da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que pode proteger. Quer dizer, nós em dificuldades, na maioria das vezes, nós reconhecemos a nossa fraqueza e nos curvamos perante a Deus, adorando a Deus, fazendo oração, pedindo proteção, pedindo tudo aquilo que nós normalmente fazemos. Quando nós estamos bem, quando nós estamos sem problemas assim aparente, que está tudo confortável, a gente se esquece um pouco de Deus. Nem todos, mas em algumas oportunidades a gente acaba se esquecendo. Então, por isso que o hábito da oração, não importa se está bem ou se não está bem, nós temos que estar sempre em oração, sempre pedindo a Deus que nos proteja,
Porque quando as coisas estão boas, a gente pode ser, "Não, eu não estou precisando pedir", beleza, então eu vou agradecer, né? A minha gratidão a Deus, porque, de alguma forma, eu devo estar praticando o bem, devo estar fazendo o bem, e tudo que está vindo para mim são coisas boas. E quando não vêm as coisas boas, e mesmo assim eu estou praticando o bem, aí eu, como espírita, eu reconheço que eu devo passar por provas e expiações. Às vezes é só uma lição de ensinamento para que meu espírito cresça. Porque as pessoas assim, mas eu rezo e as coisas não dão certo. Se você não rezasse, a coisa seria bem pior. Seria bem pior. Então, continua rezando cada vez mais, continua envolvido com o bem, que você vai, em algum momento, ainda nesta encarnação, e se não, numa outra encarnação, você vai encontrar o alívio que você realmente precisa e faz por onde, né? A número 2 é a lei de trabalho. Na minha opinião, a mais importante de todas as leis. A lei do trabalho. Tudo aquilo que nós somos, tudo o que nós fazemos, tudo o que nós queremos, passa pelo trabalho. Não há como adquirir nada sem trabalho. Neste momento, nós estamos aqui trabalhando. É um trabalho que nós estamos fazendo espiritual. Nós estamos aqui buscando o nosso esclarecimento espiritual. Nós estamos trabalhando. É 1 hora que nós ficamos aqui, cada um fazendo o seu trabalho, vocês escutando, eu falando. Se fosse um grupo de estudos, né, teria a oportunidade de todos estarem falando, todos dando a sua opinião, mas é um trabalho. E para nós sobreviver, nós precisamos trabalhar. Então, a nossa vida se resume em trabalho. Se você está trabalhando bastante, agradeça a Deus, porque você está no caminho certo. Trabalhando bastante e com a moral, né? Dentro da moral cristã. Esse é o objetivo que nós temos que trabalhar. Porque se nós formos trabalhar com ideias negativas, ideias pro mal, como eu vou dar um golpe em vocês, aí já é um trabalho que eu só estou me endividando. Então, aqui nós estamos falando da lei do trabalho, a necessidade do trabalho, o limite do trabalho, o repouso, tudo isso o nosso espírito precisa. Mas todos esses itens dentro da lei moral do Cristo. Então, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei da natureza, e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades de prazer. Aí nós entramos no nosso livre-arbítrio, na nossa reflexão sobre, peraí, quem sou eu? Eu sou um cara rico para mim querer andar com uma Ferrari ou andar com roupas de marca, não estou criticando você andar com roupa de marca, cada um anda com aquilo que queira, aquilo que possa. Mas quando eu coloco que eu preciso andar só com marca e não sendo uma pessoa rica, sendo um trabalhador, eu vou ter que trabalhar mais horas para sustentar esse luxo no qual eu não preciso. Então, a primeira análise que eu vou fazer é se eu preciso do luxo, se os ambientes que eu frequento são pessoas que só usam o luxo, porque o luxo custa muito caro. Uma camisa que você compra por 10, 15 dólares no Costco, você paga 400, 500, 600 numa loja de shopping, mas é a marca que está ali. Se você pode, boa sorte, vai e faça. Se você ganha para isso, não tem nenhum problema. Porque quem faz a camisa de 500 dólares também é um trabalhador, também tem uma família, também tem que educar seus filhos. Perfeito. Mas eu, como espírito, eu tenho que fazer essa reflexão. Se as minhas escolhas não estão me levando a trabalhar mais além do limite do trabalho, porque são minhas escolhas. As minhas escolhas que estão erradas. Eu tenho que me identificar e saber a qual padrão eu pertenço, o que eu posso e o que eu não posso. E se eu disser que eu quero viver de marca, tem problema, você vai trabalhar além do normal, você vai trabalhar extra, é conforme a propaganda coloca para nós. Você liga a televisão e a propaganda na televisão está lá que você deve comprar um carro novo, que você deve comprar um carro maior, que você deve comprar um carro importado. É uma maravilha, né? Quem não gostaria de viver nesse luxo? Mas para mim comprar isso, se eu tenho que trabalhar dia e noite, aí eu estou invadindo o limite do trabalho, eu estou exagerando, eu estou pondo o meu corpo físico e o meu espírito em problema. E considerando que eu não vou trabalhar de domingo a domingo para ganhar mais dinheiro. Eu até posso trabalhar no domingo. Às vezes eu trabalho no domingo. Eu, particularmente, né,
Se precisar para terminar um trabalho, e se for porque o cliente precisa mudar, é porque o banco, para liberar o financiamento, ele tem que ter aquela parte pronta, tem que ir no domingo? Ok, eu vou lá no domingo. Mas eu jamais vou lá no domingo para ganhar mais $200 ou mais $300, porque não, eu vou ganhar um dinheiro extra. Eu vou ganhar um dinheiro extra, mas eu vou tirar o repouso do meu corpo e que eu não vou dar conta de chegar no fim da minha jornada. Então, eu estou ultrapassando o limite de trabalho. Então, o trabalho é a coisa mais importante que nós podemos executar em nossas vidas, todos os aspectos, mas que tenhamos sempre essa reflexão proposta aqui pelo Livro dos Espíritos, né? A necessidade de trabalho e não deixar que a sociedade crie regras para mim que eu não preciso. Agora, se eu achar que as regras são boas, eu posso segui-las sem o menor problema. A lei de reprodução. A reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza, evidentemente. Sem a reprodução, o mundo corpóreo pereceria. Sem dúvida, né? Se não houvesse reprodução, nós íamos desaparecer do mapa. Na questão seguinte, se a população seguir sempre a progressão crescente que vemos, chegará um momento que ela se tornará excessiva na Terra? Não. A resposta dos espíritos. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem que apenas vê o ângulo do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Claro, sendo Deus a perfeição, a inteligência suprema, se acha que ele não tem o controle? Nós, espíritas, estudamos e sabemos que nós somos em torno de 25 ou 27 bilhões de espíritos, né? Mas nós temos encarnado apenas 8 bilhões e alguma coisa. O restante estão no mundo espiritual, esperando a oportunidade de reencarnarem, de vir para o mundo material, para passarem pelas mesmas provações que nós estamos passando, para fazer o aprendizado, para aproveitar dessa escola material que é a encarnação. Então, tem esse equilíbrio. E a população, da mesma forma que nascem, tem os que desencarnam. Ela está crescendo? Tá. Por quê? Porque ainda tem espaço para mais espíritos. Nós temos espaço. Mas como que nós vamos fazer para alimentar esses espíritos? Bom, nós vamos ter que aprender a lei de amor ao semelhante. Nós vamos ter que aprender essa lei. Nós vamos ter que aprender voltar, em alguns aspectos, voltar no tempo, porque nós quisemos acompanhar a evolução tecnológica e nós esquecemos de alguns valores, como é o valor de plantar uma horta em casa. Tem um estudo, uma previsão, que para o ano de 2050, se você quiser comer tomate, se quiser comer alface, se você quiser comer qualquer legumes, cebolinha, salsinha, você vai ter que produzir no seu quintal, porque vai faltar comida. Não se tem uma produção. O mundo inteiro está consciente disso. Todos os países estão desenvolvendo tecnologia para aumentar a produção. E tem exemplos assim que nós passaríamos aqui a semana inteira falando de exemplos, de como conseguiram aumentar a população já nesse momento, que eles já estão antevendo esse problema que vai haver. Só que também o hábito de fazer a horta em casa vai ser um hábito que vai voltar. Para aqueles que têm uma casa, aqueles que têm um pedaço de terra, vai plantar lá 5, 10 pés de mandioca, vai plantar cebolinha, salsinha e vai produzir para o seu próprio consumo. Isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente e nós vamos nos adaptar. E com isso, nós vamos estar mais com mais comida, logicamente vai poder receber mais espíritos encarnados. Mas não precisamos nos preocupar, porque o equilíbrio de tudo isso, a harmonia do conjunto, pertence a Deus e não aos homens. Porque se aos homens pertencesse, ia dar errado, com certeza. Mas como pertence a Deus, tudo vai dar certo. Lei de conservação. O instinto de conservação é uma lei da natureza? Sem dúvida. Todos os seres vivos possuem, seja qual for o grau de inteligência. Nuns é puramente mecânico, noutros é racional. Nos animais é mecânico. Eles procuram se defender, eles correm, eles fogem, entram no buraco, se escondem. É o instinto de conservação, porque senão ele se torna presa fácil. E assim mesmo, ele tendo esse instinto, ainda assim, ele faz parte da cadeia alimentar. Então, sempre tem um animal maior que pega, ou que as forças ali levam para esse lado. Para nós, é um instinto racional,
Porque nós saímos ali na rua, primeiro nós olhamos para os dois lados, ver se não vem carro, porque se nós entrar, o carro vai nos atropelar e nós vamos morrer. Então é racional, nós conseguimos fazer isso com uma certa tranquilidade. Nós percebemos, nós não vamos subir no prédio lá em cima e querer descer pela parede, porque nós vamos cair e vamos morrer. Então é racional, nós sabemos o que nós podemos e o que nós não podemos fazer, buscando sempre a nossa conservação, né? Nós não queremos abrir mão dessa lei. Lei de destruição. A destruição é necessária e a destruição abusiva. Bom, primeiro, na questão 729, a destruição é uma lei da natureza, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Pois isso, que chamais de destruição, não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então, é como nós compreendemos essa destruição é que faz a diferença. O que é destruição? Será que o outono destrói todo o trabalho da primavera e do verão? Porque na primavera floresce, fica todo florido, aí vem o verão, fica tudo maduro, aí vem o outono e destrói tudo. Não, ele não destrói, ele renova. O outono cai as folhas, faz a adubação do solo, auxilia para segurar a umidade do solo, para que nós tenhamos as minas de água favorecidas, que não falte água no próximo verão. Nós dependemos dessas folhas que caem, que faz essa forração do flor, do solo, né? Do flor do solo, para que esse solo segure mais água, para que as fontes de água mineral estejam abundantes no próximo verão. Então, está tudo em harmonia, não é destruição, é simplesmente renovação. A gente vê muito isso na cidade que a gente vive. Se vocês que estão acostumados aqui em Nurque, vocês vê uma casa velha caindo aos pedaços, de repente vão lá e passam o trator em cima, e depois erguem um predinho novo, bonito, com uma nova... É destruição? Não, é uma renovação, é necessário. Aquela casa velha já não estava mais cumprindo com com as suas obrigações. Derruba-se e faz uma nova, com energia mais limpa, uma energia que faz mais economia, que não polui tanto, com ar-condicionado melhor e com vedação melhor. Quer dizer, tem uma série... Ah, mas você destruiu a casa. Não, nós renovamos a casa. Só que ao invés de uma casa, às vezes não tem uma casa, agora tem um prédio de 4, 5 andares que abriga muito mais gente do que antes. Então, a lei de sociedade, a necessidade da vida social. A vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Ora, se nós não precisássemos viver em sociedade, por que é que nós íamos enxergar, ouvir, falar? Não precisava, poderíamos ser... Por que teríamos a inteligência, a razão de raciocinar? Poderíamos ser iguais os animais. Mas além dele nos dar essas habilidades, ainda ele nos deu, dentro dessa lei de sociedade, uma célula melhor que é chamada família. Ele nos deu a família, que é uma célula menor da sociedade, na qual nós temos tarefas ou provações diariamente, onde nós podemos exercitar essas leis morais dentro da nossa própria família. É ali, nessa célula melhor, que nós somos convidados a desenvolver essa lei de sociedade. Viver bem dentro da família, ter o respeito para com os nossos familiares, saber o que nós vamos servir para os nossos filhos, netos, sobrinhos, em qualquer grau. Se nós fornecer a eles conhecimento, serão espíritos que trarão conhecimento. Se nós fornecermos a ele um telefone celular para nos deixar em paz, no futuro, serão espíritos que saberão sobre games, saberão sobre joguinhos, mas que de conhecimento intelectual serão vazios. Então, é nessa célula que cabe a nossa responsabilidade de desenvolver essa lei de sociedade. A lei do progresso, estado de natureza. O estado de natureza e a lei natural são a mesma coisa? Não. O estado de natureza é o estado primitivo. Então, é o mundo primitivo que pertenceu a antes esse estágio que nos encontramos agora de provas de expiação. Então, o estado de natureza é primitivo, não é a mesma coisa. A civilização é incompatível com o estado de natureza, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então, nós estamos inseridos dentro dessa lei natural.
porque nós já temos a inteligência, temos a razão, temos a tecnologia, não é mais um estado de natureza. Se fosse um estado de natureza, nós estaríamos descobrindo a roda, o fogo, ainda num estágio primitivo, e não é o nosso caso. Então, nessa lei de progresso, dá para a gente compreender que no estado de natureza nós buscávamos pelo fogo e pela roda. Agora não, nós estamos tentando entender o computador aqui, como é que funciona, né? Às vezes eu fico com medo de me machucar nele, mas tudo bem, é a minha limitação. Mas tem outras pessoas que são ágeis no computador, têm facilidade, mas cada um no seu desenvolvimento. Então, esse já é um estado de lei natural, onde nós já temos acesso a essas tecnologias. Lei de igualdade. Igualdade natural. Todos os homens são iguais perante Deus? Sim, todos tendem para o mesmo fim. Deus fez suas leis para todos. Frequentemente dizeis, o sol brilha para todos, e com isso enunciais uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então, nós somos todos iguais, ninguém deve se achar a última bolacha do pacote, porque perante Deus somos todos iguais. Somos diferentes de aparência, somos diferentes de problemas, mas em essência, o espírito que habita a cada corpo é o mesmo espírito. Cada um tem o seu espírito, mas é um espírito que habita esse corpo. O corpo é material, todos têm o corpo material igual, todos têm os mesmos órgãos, quer dizer, todos são iguais perante a Deus. E o sol brilha para todos, né, como ele diz. Então, essa é uma verdade que nós falamos, o sol brilha para todos. Se eu quero o bem para mim, eu devo querer o bem para o meu semelhante também. Lei de liberdade, liberdade natural. Haverá posições no mundo em que o homem possa vangloriar-se de gozar de absoluta liberdade? Não, porque todos precisais uns dos outros, tanto o pequeno como os grandes. Então, isso é uma coisa bem... não tem ninguém assim que possa dizer assim, eu sou, né, o número 1 do mundo. Não. Quem nós poderíamos citar como o número 1? Vamos pegar um médico. Ok, o médico, ele salva vidas e ele faz um trabalho belíssimo, é algo assim, né? Mas será que ele não come? Quem planta alimentação para o médico? Quem cozinha para o médico? Porque se ele está atendendo o paciente, ele não pode estar plantando e cozinhando. E quem limpa a casa do médico? E quem pinta a casa do médico? E quem é que construiu a casa para o médico? Então, você vê que ninguém, né? Nós poderíamos pegar o presidente de qualquer país, mas ele vai depender de uma série de outros trabalhadores para que ele possa. Então, não tem ninguém no mundo que possa se vangloriar dessa liberdade absoluta em nenhuma função. Em muitos casos, nos encontramos numa função de funcionário. Ah, mas você é funcionário num estágio, você, né, sobre outros você manda, mas os outros mandam sobre outros, e assim sempre tem alguém para cima, sempre tem alguém para baixo, ninguém é exclusivo, ninguém está nessa lei de liberdade que possa se colocar, mas, ó, eu não preciso de nada nem de ninguém. Ora, eu preciso de Deus. Mesmo que eu fosse autossuficiente em tudo, eu preciso de Deus. Mas se eu for autossuficiente, como é que eu vou produzir o meu dinheiro, gastar meu dinheiro? Se eu gastar meu dinheiro, eu estou comprando coisa. Se eu comprar coisa, alguém fez. Então, eu estou dependendo. Então, não tem como. A lei de liberdade, ela é limitada. Lei de justiça, amor e caridade. Justiça e direitos naturais. O sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Sem dúvida, o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente em homens simples, incultos, noções mais exatas da justiça do que entre pessoas de muito saber. Então, essa noção de justiça não é que a pessoa seja uma pessoa bem desenvolvida intelectualmente, talvez ela, né, possa ser justa, mas ela tem mais tendência, né, conhecendo o mecanismo, de ser injusto. E nessa questão aqui, eu tenho uma história de um taxista argentino que ele estava com a licença de dirigir vencida e com a licença da placa dele de táxi vencida. Isso lá na Argentina. E ele não tinha dinheiro nem para fazer a carteira de motorista e nem para pagar a licença de táxi. E ele estava num problema, porque o táxi era a forma dele sustentar a família dele. O que ele fez?
mudou o horário de trabalho. Ao invés de trabalhar durante o dia, ele começou a trabalhar das 6 da tarde até a hora que fosse da madrugada, porque não há fiscalização nesse horário. Então, ele poderia, como táxi, mesmo ilegal, ele poderia efetuar o trabalho para sustentar a família. E num desses tantos dias de trabalho dele, um dos passageiros esqueceu uma bolsa dentro do carro. E os passageiros seguintes é que viu que tinha essa bolsa. O passageiro seguinte falou para ele, olha, você não deveria deixar a sua bolsa aqui atrás, porque eu posso descer, pegar ela e levar embora. Você não vai nem saber que eu levei, porque está aqui no banco de trás, por que você não põe na frente? Ele falou, mas que bolsa? Eu não tenho bolsa. Aí pegou essa bolsa aqui, mostrou a bolsa para ele. Ele falou, não é minha, mas eu sei de quem é. É do casal que eu peguei antes, um casal de idoso que eu peguei antes, que eu levei a tal endereço. Mas eu sei onde é que eu vou devolver para eles. Ok. Conversa encerrada, ele pegou a bolsa, colocou no banco da frente, terminou a viagem que ele estava fazendo, e ele voltou lá naquele outro cliente anterior e chegou lá com a bolsa. Olha, eu vim devolver a bolsa de vocês, esqueceram no carro. Os dois estavam chorando em casa, porque eles haviam vendido um apartamento por $65 mil, porque lá era dolarizado, e eles iam comprar uma casa. E aquele dinheiro era para comprar casa. E eles esqueceram $65 mil num táxi, num país que estava numa crise profunda, e que o taxista não tinha dinheiro nem para... Mas ele foi lá e devolveu, e ele assim, não é meu, eu não posso ficar com algo que não é meu. E o senhor lá agradeceu, tal, porque ele também lá tinha as necessidades dele para aquele dinheiro, e ele ficou por aí. Ele não deu nem um tip, nem um $100, $50 ou $1.000, que fosse, sei lá, né? A gente está muito acostumado aqui nos Estados Unidos com tip, lá no nosso país, ou na Argentina, talvez eles não tenham esse hábito, né, essa cultura, e eu sei que eles não deram nada. Mas essa notícia tomou conhecimento da mídia e eles fizeram uma campanha. Se você acha que esse argentino te representa, esse cidadão te representa, porque foi dentro da Argentina, doe $1. E eles conseguiram, em 6 meses, arrecadar $135 mil, que foi destinado ao taxista. Esse é o sentimento de justiça. Não é a sua situação. A sua situação é uma aprovação que você tem que passar. A sua honestidade, ela vai além. O seu senso de justiça vai além disso. Você não se permite vender a sua honestidade, nem mesmo que você esteja passando por qualquer situação que seja. E para encerrarmos, a perfeição moral, as virtudes e os vícios. Qual o mais importante, ou qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento do mal, dos maus pendores, mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. A mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. Então, essa é a referência de virtude, né? E o taxista, mesmo na situação que ele estava vivenciando, ele teve mérito na atitude dele, porque ele preferiu a lealdade, a honestidade, a coisa correta, do que resolver o problema dele material, que a gente não sabe se ia resolver o problema material ou se ele ia adquirir outros problemas que o espírito teria que ser convidado a resgatar numa oportunidade futura. Gente, muito obrigado. Eu passei 5 minutos do tempo, mas são 305 perguntas. Tenha um bom dia. Bom, Ney, obrigado pela doação do seu tempo. Muito bom o estudo, né? Para a gente entender as leis de Deus e saber quem está no comando, né? Que às vezes a gente esquece quem está no comando. Quem nos leva, quem nos direciona. A gente pensa que pode tudo, né? Mas tudo bem. Aqui nós temos aí 2 minutinhos. Alguém tem algum comentário? Pergunta não, porque ele falou que não vai responder hoje, não. Só agradecer, Ney. A gente fica muito feliz sempre que você vem aqui. Obrigada. Tudo certo? Então, tem um recadinho, tá tendo a garagem céu lá, se alguém puder, saindo daqui, passar por lá, né, prestigiar, lá no Mantena. Qual que é o número? É na Ferre, ali perto do estacionamento ali, né? Qual que é o número, vocês lembram? Eu não lembro o número. É o Mantena de Newark, e tá lá, a Silma lá, com um grupo de trabalhadores.
Sempre tem uma coisinha lá que acha, né? Mas sempre falar que tem sempre uma coisinha. Então tá bom. E o nosso almoço que tá ali, ó, de primeiro. O cheiro já chegou aqui. Todos estão convidados. Eu sempre lembro que é para ajudar a nossa casa, para manter essa luz acesa. E a outra também, né? E um detalhe, quem está fazendo nosso almoço hoje é uma chefe de cozinha. É uma chefe de cozinha, olha aí, ó. Então, melhor ainda. Não, mas sempre tá bom, né? Não, Você sempre dá um jeitinho, né, Sônia? Sempre dá um jeitinho de fazer a coisa bem feita, né? Esse pessoal aqui tira não sei da onde o sabor. Então, todos estão convidados para o nosso almoço. E nós vamos agora para os nossos passes. Antes da nossa oração final, né, Múcio? O Múcio vai ligar nossa música lá. Vamos fazer nossa meditaçãozinha, nossa oração final, depois nós vamos para o passe. Sempre agradecendo, né, essa casa por estar aberta, essa casa estar aqui para nós, para nos receber. Agradecendo os trabalhadores dessa casa, aos mentores, sempre trazendo essa bênção. Múcio, vem para cá que você vai fazer oração também. Você não é só o DJ, não. O Múcio vai fazer a nossa oração final, que Jesus nos abençoe, que Deus nos dê uma semana maravilhosa, com muita paz no coração. Vamos cerrar os nossos olhos, levar os nossos pensamentos ao nosso Criador e agradecer por essa oportunidade de esclarecimento que aqui tivemos, sempre tentando levar em consideração e que estamos, cada um em fases diferentes de crescimento. Que a luz do nosso Mestre Jesus possa sempre guiar os nossos passos e tocar os nossos corações para auxiliarmos os nossos irmãos que se encontram ao nosso lado. Obrigado, Pai. Esteja sempre conosco, que possamos ter uma semana de paz e tranquilidade, sempre contando com a sua ajuda. Obrigado. Que assim seja.